então vai começar com a nossa entrevista, tá? Então a gente queria saber um pouquinho, né, da história da Mônica. Tá travando o vídeo. Eu sou Mônica Santos, pois, por opção, eu simplesmente estava em casa trabalhando, estudando e durante uma semana eu fiquei com uma fraqueza nas pernas e ao acordar de manhã não consegui mais andar. E aí eu fui descobrir o que estava acontecendo comigo, fui para o Hospital da PUC em Porto Alegre, fiquei sem caminhar e descobri que eu estava grávida de 5 semanas. E só que eu estava sem caminhar e não sabia o porquê. Eu estava sem dor, sem sentir nada. E aí a gente começou a fazer vários exames, mas tinha alguns exames que eu não podia fazer por conta da gestação. E eu fiquei lá 3 meses. Quando eu completei 4 meses de gestação, a gente fez um exame chamado cateterismo, que a gente bota uma microcâmera na veia aorta. Ele entrou dentro da minha coluna e a gente descobriu que eu tinha um angioma medular. E aí que veio, assim, o problema todo da situação, porque se em 4 meses eu já estava bem mais agravada do que apenas ficar sem andar, porque eu já estava sem caminhar nesses 4 meses, poderia vir a óbito ou o nenê também nascer com várias deficiências e várias coisas assim que a gente não sabia ainda o certo. Mas eles vieram com a opção de interromper a gestação e fazer a cirurgia o quanto antes, porque eles optam em salvar a mãe do que o feto até os 5 meses de gestação. Mas essa opção não existia dentro de mim. Sim, eu sempre tive uma fé muito grande e só pedi para Deus que a minha filha nascesse com saúde e que o que tivesse que acontecer acontecesse comigo, assim. E eu falei para os médicos que que não ia interromper a gestação, era uma coisa que eu e meu marido a gente queria bastante. E aí a gente veio para casa ficando em repouso absoluto para mim tentar levar a gestação quanto mais para frente melhor. E com 8 meses eu ganhei a Paola de cesárea, anestesia geral. A Paola nasceu super saudável, tri bem, não precisou ir para a incubadora, nada. E um mês após, aí veio a grande dificuldade para mim, assim, a maior dificuldade que eu tive não foi se eu ia interromper a gestação ou não, foi na hora de deixar ela com um mês para ir fazer uma cirurgia que ou eu ficava tetraplégica ou eu vinha a óbito. Ou ficava vegetando, né? Então, para mim, essa foi a opção mais difícil, largar ela com um mês de vida para ir fazer uma cirurgia que eu não voltaria mais pegar ela nos braços. Mas eu tinha que fazer, senão eu vinha a óbito. Então, foi bem complicado, assim, aí que foi complicada a minha decisão, de eu ir deixar ela, mas eu fui, deixei ela com a minha mãe, com o meu marido, e cuidaram muito bem dela, mas eu fui, assim, só agradecendo a Deus que ela estava bem, que Deus cuidasse dela. Enfim, mas aí eu fui para a cirurgia, fiz a minha cirurgia. Depois de semanas, eu descobri que eu tinha ficado só paraplégica. Eu digo só paraplégica porque eu estava doida para voltar para casa para fazer o papel de mãe, né? Abraçar a tua filha. Era só o que eu queria. Bom, aí os médicos, como assim só paraplégica, Mônica? Tu vai ter que usar uma cadeira de roda para o resto da vida. Eu disse, sim, mas vocês me lembram das minhas opções. Então, eu ficando só paraplégica, eu ia voltar a pegar minha filha nos braços, né? E tudo que eu queria era ter uma cadeira para mim poder fazer as coisas com ela, né? Cuidar dela, trocar dela, porque quando eu fui para casa, eu tive que ficar na cama e eu andava numa cadeirinha de escritório para ir no banheiro, para ir almoçar, para tomar banho e voltava para a cama, porque era repouso absoluto, então eu não pude ter uma cadeira antes de fazer a cirurgia. E aí, depois, quando eu consegui a cadeira, eu saí voando por tudo. Em 6 meses, eu me tornei totalmente independente. E graças a Paola, porque foi querendo fazer as coisas com a Paola que eu comecei a me adaptar na cadeira e saber qual era o meu limite.
Eu tava primeiro fazer as coisas para depois pedir ajuda. Se eu queria, sabia ir pro chão, voltar, fazer comida, tudo com a cadeira, assim. Daí começou a vida normalmente de novo. Essa é um pouquinho da história de como eu me Uma tornei história cadeirante. de fazer chorar, né? E no caso, o início no esporte, como é que surgiu o teu início? Eu vi que tu teve uma caminhada longa ali, né? Até chegar hoje no que tu pratica, que eu não vou comentar, porque a maioria dos colegas não sabem, mas eu queria saber como é que foi teu início, né, no esporte aí, relatando também um pouquinho da tua trajetória aí. Então, quando a Paola estava com 5 anos, eu resolvi ter uma válvula de escape, né? Que eu digo que o esporte é uma válvula de escape para todo mundo deveria fazer um esporte, né? Para fugir da casa, do trabalho, dos filhos, do marido, enfim. E aí eu sempre gostei de esporte, eu jogava futebol em casa com os vizinhos, com as vizinhas, todo sábado. Então já era uma coisa que eu gostava, né, de praticar um esporte. E aí eu disse, eu preciso achar alguma coisa adaptada para mim fazer, para mim ter essa válvula de escape, né? E aí na época tinha o Orkut. E aí eu fui para a internet e descobri, porque aqui em Santo Antônio, por ser uma cidade pequena, né, de interior, não tem coisas adaptadas, né? E aí eu encontrei o basquete em cadeira de rodas em Canoas, onde eu pratiquei 3 anos o basquete só com meninos. Era só eu de menina no meio da turma ali. Mas foi conheci o Giovanni, que fazia o preparamento físico no basquete, e ele era esgrimista. E aí ele me convidou para fazer esgrima, que também tinha feminino, e que a gente, de repente, se eu gostasse, eu me saísse bem, eu poderia amanhã depois estar viajando e participando de seleção brasileira. Mas nesse meio tempo de conhecer esgrima, eu experimentei vários esportes adaptados. Kart, tênis de mesa, tiro ao alvo, ciclismo, vela, tudo eu experimentei. Até chegar na esgrima, assim, que foi onde eu comecei a ir e me apaixonei pela esgrima. E com 20 dias de treino, eu fui numa viagem e consegui uma medalha de 3º lugar, coisa que eu nunca tinha ouvido falar na esgrima. Com 20 dias de treino, consegui uma medalha. Eu disse, olha, eu nasci para o negócio. Eu vou investir para, quem sabe, amanhã ou depois tentar fazer parte de uma seleção brasileira. E aí começou, eu ia uma vez que outra, comecei a ir 2 vezes por semana. Isso foi em outubro de 2010. 2011, em fevereiro, eles me chamaram para fazer parte da seleção brasileira, achando que eu teria um futuro dentro da esgrima. E aí eu comecei a treinar mais e fui 5 vezes campeã brasileira, consegui a vaga do Rio de Janeiro para as Paralimpíadas de 2020, de 2016, e foi uma correria total, quase desisti nesse processo assim de alto rendimento. E agora em março eu tive a notícia, a gente veio da Hungria, eu consegui uma medalha de 3º lugar, voltei para o ranking internacional bem de mundão e consegui a vaga para Tóquio, que seria 2020, e passou para 2021. Ah, isso aí. Linda essa luta tua aí. Como é que é a tua rotina de treinamento assim, diária? Porque, pelo que deu para entender, né, tu não treina em Santo Antônio da Patrulha, né? Então, como é que é essa rotina louca, doida aí? É bem complicadinho, assim, o alto rendimento exige muito da gente, né? É 5 dias da semana, 2 turnos, às vezes até 3, que às vezes eu fico na parte da noite para jogar com o pessoal que anda, né, da convencional, para ter, eu sento na cadeira para jogar comigo, para mim ter um aceleramento de braço maior. Então, o alto rendimento é bem complicado, mas, tipo, eu saio 7h30 da manhã de casa e retorno ou 8 horas ou meia-noite, por aí, e retorno no outro dia seguinte. O alto rendimento é bem complicado. Mas com essa pandemia, tô desde final de março em casa, a gente não retornou ainda os treinos. As competições de março para cá foi todas canceladas esse ano. Aí retorna ano que vem, daí as competições do ano que vem, mais as competições deste ano, então vai ser bem corrido, bem até as Paralimpíadas de Tóquio, mas a pandemia a gente tem que se manter um pouco ali no ritmo, né, para depois não chegar totalmente no zero. Daí a gente faz os exercícios em casa, a gente faz aula online,
mas seguindo sempre com o foco, assim. Para mim não tá tão difícil ter o foco, porque como eu já tive nas Paralimpíadas do Rio de 2016, já tive outro ciclo paralímpico que já tinha sido 4 anos, então consigo ter essa disciplina e manter esse foco assim para treinamento em casa. É bem complicadinho, tu tem que estar regrada ali, focada mesmo em qual o teu objetivo, porque às vezes é a filha querendo alguma coisa, ou tu quer fazer um almoço, ou tu quer receber uma visita, mas tu tem que ter aquele teu horário fixo ali, tu tem como se estivesse indo treinar mesmo ao vivo. E esse treinamento, Mônica, ele envolve também não só a questão do treino em si, mas também um reforço muscular, provavelmente, né? Alguma coisa a mais que tu faça, né, em casa, não sei que tipo de reforço tu faz, como tu usa muito, né, as articulações de punho, né, imagino eu, punho, cotovelo, ombro, né, também tu deve fazer reforço para essa região também, né? Sim, a gente trabalha bastante o físico, às vezes é 4, 5 dias da semana que a gente está ali focada no físico, porque como também a gente faz muito movimentos repetitivos, Sim. então a gente tem que prevenir bastante, assim. E o normal de um cadeirante, né? Ombro, braço, toda a vida tocando na cadeira, eu digo, o meu braço é maior do que o marido, a gente briga. Se for fazer queda de braço, eu ganho, não quero saber. Mas assim, a gente faz, a gente tem também o físico, como o psicológico também, a gente trabalha bastante, ainda mais agora nessa pandemia, mas tudo no alto rendimento, né? Então é bem Sim. importante para não ter lesões também, é super importante. Mas daí, no caso, o treinar, tu não consegue, nesse momento, né, da pandemia, tu não consegue treinar com outra pessoa, que é o que tu fazia quando tu se deslocava para Porto Alegre, né? Isso, eu não treino com outra pessoa, mas a gente treina com um plastron como se fosse uma almofada com pontinhos, como se fosse a pessoa colocando nos ombros, no tronco da pessoa ou na mão. A gente tem uma bolinha que é de pendurada, que é como se eu estivesse querendo só tocar com a ponta em algum lugar, para mim não perder o meu alvo. Então, eu tenho que tocar aquela bolinha, sair, parar e responder, fazer todos os gestos da esgrima. Assim, é um treino que não é com um colega, né, e nem com o professor, mas a gente treina e soa bastante, assim, às vezes a bolinha pega a gente mais do que De surpresa. verdade. E era justamente sobre isso que eu ia te perguntar, né? Para quem não conhece a esgrima, né? Não só a esgrima, mas a questão também do cadeirante, né? No esporte da esgrima. Que recursos são utilizados, assim, de materiais, assim? Teve materiais adaptados? Que tipo de recursos vocês têm, assim, que tu lembra, assim, que poderia falar para nós, compartilhar com a gente? Deu uma cortada. Qual foi a pergunta? Não, é que basicamente assim a gente gostaria de saber que tipo de recurso material que utiliza para o esporte, porque muitos não conhecem, né, a esgrima, né, e outros também não conhecem se vocês utilizam alguma adaptação ou não. Então a gente queria saber se vocês utilizam, né, que tipo de recurso vocês utilizam. Na esgrima paralímpica, a gente joga sentado, né? E tem 3 classificações. Classificações A, B e C, são categorias. Geralmente, a categoria A são formados de amputados, mas igual eles jogam sentados em uma cadeira de rodas, adaptada para a esgrima, não é uma cadeira normal que a gente anda diariamente. Isso A é categoria importante. Isso, a categoria B é para cadeirantes, lesados medulares, e a categoria C é para tetraplégico, quem não tem movimento de pinça, daí a gente amarra a arma na mão para eles poderem jogar também. Então a gente tem 3 categorias, é por gênero, feminino e masculino, é feito com combates de 5 pontos das puli, e aí depois vai primeiro para o último, penúltimo, vai saindo as chaves e as eliminatórias são de 15 pontos até chegar a um vencedor. Funciona assim, a gente abre, cada uma delas tem a pontuação
graduação é da cintura para cima, inclusive a máscara e luva. O florete é só um colete elétrico que a gente usa. E também, sabe, é a elétrica que a gente usa. Então, quando encostar ali, vai acender uma luz que mostra o placar e é ponto. Toda da esgrima, que é igual ao convencional. A máscara, a jaqueta, calça, o toque-toque, que é protetor de seio, e meia, tênis, e a cadeira, que é o nosso principal objeto aí do esporte. Então, tem cadeiras diferentes para cada nível, pelo que deu para entender, assim. A cadeira, geralmente, ela é do atleta, né? Cada atleta tem suas especificações. Tipo, o amputado, como ele tem um tronco que tem mais mobilidade, ele não precisa, tipo, botar um cinto para firmar ele, entendeu? Ele não precisa do bracinho do lado, tipo, para segurar ele se deslocar. Então, geralmente, as cadeiras são próprias para cada atleta. Acontece ainda aqui no Brasil, em competições, de um emprestar para o outro, para poder jogar, para ter essa interação também. Então, acontece às vezes de usar, mas geralmente cada um tem a sua cadeira específica. E a cadeira não é a mesma que tu utiliza no teu dia a dia, é uma cadeira própria para o esporte. É uma cadeira própria para o esporte. Tá. Então, vamos para a próxima pergunta. Eu vou perguntando outras coisas no meio que vão surgindo, né? Provavelmente os colegas também têm dúvidas, né? E quem não saber também, né? A próxima seria assim, quais seriam as maiores dificuldades que tu tem hoje no teu esporte, assim? A minha maior dificuldade para mim é financeira. Sim, é patrocinadores, é bem isso, assim, porque a seleção, ela me banca as viagens internacionais, né? Hospedagem, translado, passagem, tudo, tudo, as inscrições, tudo que eu estou representando no Brasil, eles me pagam isso para mim. Só que a gente não tem um salário, a gente não recebe para estar representando o Brasil. Mas tem o tal do Bolsa Atleta. Só que o Bolsa Atleta é R$ 800. É bem complicado, assim, dá para comprar material, dá para comprar material, dá para me manter com material, dá. Só que eu moro em uma cidade, treino em outra, eu ando 160 quilômetros todo dia. Eu gasto muito combustível e tem um pedágio também. Então, assim, eu tenho esses R$ 800 dá para 8 dias, se a gente for colocar em conta, né? Então, é bem complicado, assim, essa questão financeira para mim, porque a dedicação, o treino, o foco, tudo eu consigo ter e me manter, né? Mas a questão financeira é bem complicada e eu estou sempre correndo atrás de apoiadores, seja apoiador de um dia de treino, eu faço festa dos anos 80, eu também não estou indo treinar, mas estou tentando achar recursos para quando retornar, né, eu ter condições de treinar. Mas a gente está sempre correndo, assim, aí vem as renúncias também da família, tipo, vamos comer uma pizza? Não vamos esse final de semana, porque semana que vem eu tenho que treinar, sabe? Aí entra a família toda sonhando esse sonho junto, né? Então, é as renúncias que eu digo que fortalece a gente, porque E daí tu abre mão, né, Mônica, de muita coisa assim na tua vida, né, em prol, né, do esporte para representar o teu país e ao mesmo tempo, tipo, até de estar fazendo uma profissão, outra que pudesse ajudar na renda, né, do qual tu tem um incentivo financeiro muito pouco, né, que não te dá um retorno, tu tá ali pela questão do esporte que tu ama, é claro, mas também tem a questão que, né, se tivesse condições de também poder fazer aquele esporte ter, assim como outros esportes, muito bem remunerado, né? Muito mais valorizado, com certeza seria melhor, né? Mas... bem melhor. A gente lida muito com o sistema, né? Que nem eu digo, eu tento buscar bastante visibilidade para ver se toca mais as pessoas, porque uma Paralimpíada lotou aí todos os ginásios em 2016, onde as Olimpíadas quase não venderam nenhum ingresso. E aí o governo e tudo mais, eles apostam no futebol masculino e o resto dos esportes esquece, né? Principalmente o Paralímpico, né? O Paralímpico é bem esquecido, assim,
é bem complicado também a gente achar empresas que queiram, né, se associar à imagem de um deficiente. Infelizmente, a gente ainda lida muito com isso, né? É bem complicado. Eles não vejam as barreiras que tu ultrapassa, eles vejam a deficiência, né? Então, é bem complicado assim, de convencer um empresário a apostar em ti, né? A querer juntar a imagem da empresa com a pessoa deficiente. Mas a Na gente segue verdade, lutando. na minha visão, seria o contrário, né? Porque é muito mais vencedor um deficiente, né? Que tem já a redução da sua mobilidade, né? Vencer do que uma pessoa normal, né? Eu digo normal, que não seria normal, mas que tem todos os membros, Sim. enfim, né? Que, né? Mas, enfim, né? É, que nem eu digo, a gente tem toda uma capacidade de decisão, uma autonomia, só que as pessoas não vejam isso, sabe? Elas vejam mais o que aconteceu contigo, coitadinha, sabe? Eles não vejam a pessoa que tem isso tudo, que tem essa capacidade. É bem difícil, assim, bem complicado ainda. Mas acredito que a gente vai ainda mudar de pouquinho a pouquinho, é um trabalho de formiguinha, mas é os nossos filhos e os nossos netos que vão mudar o mundo aí para nós, eu acredito nisso. É verdade. E vamos então para a próxima. E assim, como é que é a tua relação com os outros atletas, assim, Mônica? Como é que é essa relação? Então, eu sou uma tagarela, né? Eu faço amizade muito fácil, então, e vivo muito dentro do meu esporte, né? Eu passo mais tempo com meus colegas da esgrima com que a minha própria família, né? Eu chego em casa de noite, é fazer a comida, deixar pronta para eles, dar uma atenção para o marido, dar uma atenção para a filha e ir dormir. Né? O dia mesmo eu passo com a minha outra família, que eu digo que é os meus colegas de treino, né? Não tem como, tu acaba fazendo irmãos ali pro resto da vida. Eu quis parar em 2017, eu parei depois das Paralimpíadas. Eu achei que 2015 foi muito puxado para mim, com muitas renúncias. Eu perdi a mãe um pouquinho antes da vaga, de conseguir a vaga para 2016. Foi bem complicado, eu estava num estágio internacional e foi bem difícil esses 30 dias que eu não estava com ela e recebi a notícia que eu perdi ela de acidente. Então foi bem complicadinha essa parte para mim. Eu decidi parar depois das Paralimpíadas do Rio. E aí entrou isso, eu sou obrigada a voltar só para ver o pessoal, sabe? Voltar, ir lá brincar, não um alto rendimento, mas voltar para ir brincar, ir numa viagem para ver o pessoal, meus amigos de outros estados. Então, assim, eu valorizo muito, assim, a amizade que eu fiz. Às vezes, eu tenho uns amigos que não é do meu clube, que é de outros estados, que é mais meus amigos do que outras pessoas que convivem comigo. Sabe, a gente fez um vínculo de amizade muito grande e foi aonde eu voltei novamente para a esgrima. Eu fui numa competição para rever as pessoas e tirei primeiro lugar no campeonato brasileiro depois de 2 anos sem treinar, foi em 2019 agora. Eu tô com E sangue nos aí, olhos. não, eu disse, eu fui para brincar e aí as gurias queriam me matar, né? Mônica, tu sem treinar 2 anos, tu chega aqui e ganha da gente, como isso? Mas é a experiência mesmo, e aí foi onde a seleção me chamou de volta para tentar a vaga para 2020. Então, é bem especial, assim, essa amizade que a gente tem entre os colegas. Ah, legal. E no caso, tu já relatou ali que tu viajou, né? Que tu já viajou, mas a gente queria que tu contasse como é que essas viagens, como é que foi para ti, né? Foi para fora, né? Ou foi fora do estado, fora do Brasil? Então, a gente queria que tu relatasse também um pouquinho essa tua experiência aí. Campeonatos dentro do Brasil, geralmente cada competição é num estado. Já teve em vários estados, assim, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, vários estados, assim, é sorteado e é feito daí onde tem os atletas e é dividido durante um ano, eles já saem o calendário para o outro, porque o calendário nacional tem que ser feito com o internacional também. E internacionalmente eu conheci vários países, assim, eu disse que a cadeira foi só um acessório que me fez voar pelo mundo, porque eu venho de uma família pobre, humilde, né, do interior,
E se não fosse a cadeira de rodas, eu jamais tinha conhecido outros países se não fosse através do esporte, né? Me orgulho muito, assim, o esporte me trouxe uma qualidade de vida imensa, né? Eu digo que todo mundo deveria fazer esporte. E, assim, as viagens internacionais, eu vou te dizer bem a real, eu não gosto de viajar, não gosto, eu digo, eu passo fome, eu passo frio, eu passo calor, enfim. Sou uma pessoa, eu gosto de ir lá e conhecer, mas a gente foi para Hong Kong e eu fiquei 40 dias em Hong Kong, eu emagreci 8 quilos. Fuso horário, alimentação, a pessoa não gosta de peixe cru, sabe? É bem complicado essas adaptações para gente, né? De clima, de fuso horário. Então, assim, eu sinto muito. Eu fico bem abatida, mas tudo pelo esporte, né? Eu digo, agora nessa quarentena eu já engordei, já. Eu disse, eu recupero em casa, depois eu perco nas viagens. Mas, assim, o aprendizado que a gente tem, conhecimento, conhecer lugares diferentes, os países, qual é a cultura deles e tudo mais, eu acho que isso só agrega na vida de qualquer ser humano, né? É assim, cada lugar é inesquecível, né? É E a uma gente traz troca. experiências, isso. E não, em lugares lindos, maravilhosos, mas não troco o meu Brasil e a nossa comida por nada, eu digo. Nosso clima, nossa comida não tem em país nenhum. Tu só volta valorizando mais o que é teu. Sim. Ah, com certeza, assim, é bem. A gente começa a dar valor para pequenas coisas que a gente não encontra lá fora. Então tá. E qual é o significado que o esporte tem na tua vida? Significado para mim do esporte é a qualidade de vida que ele nos traz, né? Sim, ele me mostrou que a gente pode tudo através dele, né? A gente pode ter disciplina, a gente pode ter foco, ensina várias regras, independente do esporte. Eu acho que só agrega na vida de qualquer pessoa, sendo ela adulta ou criança. Eu acho que o esporte é fundamental na vida de qualquer ser humano. E quais seriam as principais mudanças que o esporte proporcionou na tua vida, mãe? Na minha vida, foi a válvula de escape, né? Foi a válvula de escape, assim, de que eu já tinha essa válvula de escape antes de me tornar cadeirante, então eu senti muita falta dela durante os 5 anos, assim, que eu fiquei sem fazer esporte. E eu disse, eu preciso, sabe? É a mesma coisa que tu sentir fome, tu querer comer. O esporte na minha vida é isso, É o assim, teu eu preciso. gatilho, onde tu extravasa. É aonde eu solto a minha adrenalina, que nem eu digo. E é onde eu vou, que eu, tipo, esqueço tudo lá fora e é ali que eu tô, né? Focada naquilo ali. O esporte, para mim, é qualidade de vida sempre. E o que mais te motiva, assim, na esgrima? O que mais te motiva, assim? Na esgrima e não só na esgrima, assim, o que me motiva muito é a visibilidade para outras pessoas que têm alguma deficiência, né? Assim, porque eu, em 2016, depois das Paralimpíadas, que eu não consegui medalha, eu fiquei em sexta melhor do mundo, mas para mim foi um feito, mas no momento eu queria medalha, eu treinei, eu fiquei 5 finais de semana em 2015 em casa, né, treinando 3 turnos, muita coisa, e cheguei lá e não consegui uma medalha. Consegui o sexto lugar. Mas eu, por quê, né? Não quero mais, não. E aí logo depois saiu uma reportagem minha, e onde um menino de 10 anos viu e quis me conhecer. E ele é cadeirante. E eu fui conhecer ele, a gente tomou um café junto, eu, a mãe dele, o pai dele. E ele disse, Mônica, eu só quero dirigir que nem tu dirige. Botar tua cadeira dentro do carro e tirar. E aí eu disse pra ele, mas ele estava depressivo, ele não estava mais estudando, ele não estava indo para a escola, ele não estava tendo amizade, ele não estava querendo ver ninguém, só dentro de casa, brigando, enfim, não se aceitando, né? Aí ele queria dirigir, e eu disse, Gui, mas para te dirigir tu tem que estudar, para te poder tirar uma carteira. Tu tem que estar feliz, tu quer viver o resto da tua vida com a tua mãe e com o teu pai? Tu vai querer sair, tu vai querer ir para uma festa, tu vai. E aí ele via minhas coisas e ele fazia muita pergunta sobre a minha vida, né?
E através disso, do meu exemplo, eu falava para ele. E aí, logo depois, passou 15 dias, a mãe dele ligou para mim e disse: Mônica, tu não tem noção do quanto tu mudou a vida do meu filho. Ele voltou a estudar, ele voltou a fazer festa do pijama, ter colegas, e posar na casa dos colegas, e começou a fazer um esporte adaptado. Então, para mim, isso foi a minha medalha de 2016. Foi essa qualidade de vida que, através de uma simples reportagem e minha na esgrima, que ele viu e teve uma qualidade de vida e melhorou. E acredito que vai ser uma pessoa super independente no futuro aí. E é uma simples criança que estava sem acreditar, né, na força que ele tinha e no que ele podia fazer. E até por conta da proteção, né, dos pais, que às vezes a gente quer super proteger e não deixa eles caírem e aprender, porque o mundo lá fora a gente não vai estar sempre junto com eles, né? Então, acho que é bem isso, a visibilidade que o esporte traz para mim poder ajudar outras pessoas na qualidade de vida.